Olá, meus jovens investidores de todas as idades, vamos dar uma olhada nas principais informações atualizadas da Azevedo e Travassos e da Azevedo e Travassos Energia. A Azevedo e Travassos Energia é uma empresa que surgiu a partir da cisão das operações de óleo e gás da Azevedo e Travassos. Atualmente, a Azevedo e Travassos é responsável pelas obras relacionadas a projetos de infraestrutura. E a Azevedo e Travassos Energia, como o próprio nome já diz, é o braço da companhia para operar no setor de óleo e gás, no setor energético. As empresas estão passando por um processo de reestruturação. Dentro desse processo de reestruturação, a Azevedo e Travassos e a Azevedo e Travassos Energia, quando eu falar Azevedo e Travassos, eu também vou estar me referindo muitas vezes à AZTE3. Elas estão fazendo aquisições importantes, assinando projetos importantes. Então vou olhar com vocês este último projeto que a companhia anunciou. Hoje, meus amigos, o mercado está começando mais ou menos, índice Ibovespa operando na região dos 170.500 pontos, leve queda de 0,4%. E lembrem-se, meus amigos, investimento tem que ter estratégia. E um dos principais pilares básicos é a diversificação. Então, ao mesmo tempo que a pessoa tem em carteira ações que estão passando por processo de reestruturação, como a Azevedo e Travassos e a Azevedo e Travassos Energia, não pode se esquecer de investir em empresas boas, empresas que remuneram seus acionistas. E o Bradesco anunciou o pagamento de dividendos. Na verdade, dividendos eu chamo geralmente de remuneração, né? São proventos, na verdade. É JCP. Um JCP bilionário. O Bradesco anunciou a distribuição para os seus acionistas de 3 bilhões e meio de reais, o que dá 31 centavos por ação para as ações ordinárias e 34 centavos para as ações preferenciais. A data de corte, o dia que você tem que estar posicionado para receber os proventos, será o próximo dia 3 de julho e o pagamento ocorrerá até o dia 29 de janeiro de 2027. E as ações do Bradesco estão na seguinte situação. Bradesco 3, nos últimos 12 meses, subiu 18%, ou seja, só de valorização já deu um retorno maior do que o CDI. E o dividend yield das ações 3 está lá na casa dos 7%. Enquanto que as ações 4 deram um retorno também aproximadamente de 17%, e o dividend yield um pouco menor, 6,8%. Quando vamos comparar, a 3 tem um dividend yield um pouco melhor, o PL da 3 também é melhor, 7 contra 8, e o PSOVP levemente abaixo. Tá? Atualmente está valendo mais a pena comprar Bradesco 3 do que Bradesco 4, BBDC 3 do que BBDC 4. E quando vamos olhar o último fato relevante da Azevedo e Travassos, o que nós vamos encontrar aqui, meus amigos? A companhia ela divulgou 2 documentos para a mesma notícia. Basicamente, a diferença é esse trecho, é o terceiro parágrafo. Se você for no site da Azevedo e Travassos, você vai encontrar apenas essa versão, ó, em que o terceiro parágrafo tem uma menção a 108 milhões. Enquanto que na versão que não está no site, faz essa menção aqui, ó, que a operação foi a R$1, que vai haver um aporte de 37 milhões. E onde que eu encontrei essas versões? No site da B3. Nós tivemos ontem um documento que entrou no sistema de 6,37 e um outro documento, que é aquela versão definitiva, vamos chamar assim, que entrou no sistema hoje, 8 horas da manhã. Mas ambos foram enviados ontem. É que um foi enviado de 6h37, acho que se enviar até um determinado horário, entra no mesmo dia. Que é esse daqui, ó, que faz a menção ao valor de aquisição de R$1 e o aporte de 37 milhões. E o outro foi enviado um pouquinho mais tarde. Acho que a companhia viu que, não vamos botar essas informações, não, vamos omitir essas informações. Aí de 9h41 eles mandaram essa versão definitiva. Mas aqui, por ser mais justo, né? Eu vou tratar as duas versões, vou unir aqui os 2 pontos, porque até que as diferenças não são tão grandes, é mais esse terceiro parágrafo mesmo. Então, a Azevedo e Travassos, meus amigos, comunica que através de sua subsidiária, a Azevedo e Travassos Investimentos, que é o braço de investimento do grupo, a AT Investimentos, assinou um contrato de compra e venda
com a Engie Brasil Soluções Participações, que é uma subsidiária da Engie, empresa do setor elétrico. A Engie é uma companhia listada na Bolsa de Valores do Brasil, inclusive é uma excelente pagadora de dividendos também. Vou pegar aqui só para vocês verem a Engie. Ó. A Engie ela atua principalmente na parte de geração de energia. Veja como é uma empresa que no longo prazo tem suas ações se valorizando. E no momento em que eu gravo, vou botar aqui, EG 3, Engie Brasil. A Engie é uma empresa do setor elétrico com dividend yield de 4% e nos últimos 12 meses, retorno através de valorização de 16%. Então tá aquelas ações, tá naquele pacote de ações que eu acho que dá para você dar uma olhadinha, para você investir aí devagarzinho. Então a Engie, ela tá vendendo participações em sociedades. Que sociedades são essas? A Engie Soluções Cidades Inteligentes, de Uberlândia, a mesma denominação de Petrolina e de Curitiba. E com isso, a Azevedo e Travassos, ela bota os seus pezinhos em empresas que têm contratos de concessão em operação e com investimentos regulatórios já implementados, ou seja, são empresas operacionais. Elas atuam na modalidade de parceria público-privada, o setor público financia e o privado executa, voltados à prestação de serviços de iluminação pública e de soluções de cidades inteligentes nos respectivos municípios. Como eu falei, a Azevedo e Travassos é o braço de infraestrutura e a Azevedo e Travassos Energia é o braço do setor energético da companhia. Então, com isso, meus amigos, aqui é que surge a divergência entre os documentos. No documento inicial, tinha essa informação. A transação seguirá em condição suspensiva até a aprovação dos poderes concedentes e das instituições financeiras relacionadas ao projeto e que não demandará investimentos da AT Investimentos. Ou seja, quem vai financiar isso aqui tudinho são outras companhias, são veículos financeiros. Os pagamentos devidos no âmbito da transação serão realizados à vista, na data do fechamento, que é posteriormente, em moeda corrente nacional no valor de R$1 por ação, condicionado ao prévio aporte de capital da vendedora no valor de 37 milhões de reais. Ou seja, a Engie injetaria 37 milhões nessas companhias que ela está vendendo. Pode ser até que essa informação esteja incorreta, por isso que eles corrigiram. Aqui não tem como saber, que não tem explicação, né? E estarão sujeitos aos ajustes previstos no contrato, de forma a refletir as movimentações financeiras verificadas entre a database e o fechamento, estimado em 90 dias. Além disso, tem as autorizações de costume, como o CAD, e outros mecanismos, outros conselhos, outros órgãos legais. E a companhia reforça que está relacionado aos seus investimentos em infraestrutura, etc, etc. Agora vamos para o documento definitivo. Esse é o fato relevante. Ó. A transação seguirá em condição suspensiva até a aprovação dos poderes concedentes. Aqui está tudo ok. Ó, e não demandará investimento da AT Investimentos. Para efeitos dessa transação, aqui começa a mudança. O valor dos negócios adquiridos é de 108 milhões de reais e estarão sujeitos aos ajustes previstos no contrato de forma a refletir as movimentações financeiras verificadas entre a database e o fechamento. Então aqui some aquele valor de aporte de 37 milhões e o valor de aquisição simbólico de R$1 e vem aqui falando que o valor estimado do negócio é 108 milhões, mas aqui pode ser muita coisa. Por exemplo, pode ser que essas empresas tenham dívidas e a Engie não quer fazer, não está achando interessante atuar nessa área, está se desfazendo da empresa, e quem vai comprar assume essa dívida, refinancia essa dívida, e quem vai pagar essa compra não vai ser a AT Investimentos, nós já vimos, ó, não demandará investimentos da companhia. Então isso aqui é algo positivo para a Azevedo e Travassos, porque ela coloca um pé em mais um segmento importante que gera receita recorrente no seu segmento de infraestrutura, mas ao mesmo tempo você tem que ficar ligado que a companhia ela tem que melhorar seus resultados. No último resultado, a companhia fechou com 39 milhões e meio de reais em caixa, só que quando você vai olhar
a sua diferença entre ativos e passivos no circulante, a companhia tinha em ativos circulantes 374 milhões de reais. E quando você vai bater com o passivo circulante, que é aquele passivo exigível no prazo de 12 meses após o final do exercício atual, era um passivo de 686 milhões contra um ativo de 374. Então não bate. A companhia tem mais passivos no curto prazo do que ativos. E outra coisa para ficar de olho, grupamento das ações da Azevedo e Travassos. A Azevedo e Travassos anunciou o grupamento de 20-1 de suas ações. Após o grupamento, ela vai passar a ter 37.899.000 ações ordinárias e 73.325.000 ações preferenciais. A data base para ocorrer esse grupamento de 20-1 vai ser a próxima sexta-feira, a partir do dia 26 de junho de 2026. As ações AZEV3 e AZEV4 serão negociadas em 20-1. Sabe o que isso significa? Significa o seguinte, meus amigos. Se fosse ocorrer hoje esse grupamento, o que nós teríamos aqui? Cotação de AZEV3 no dia que eu estou gravando em 13 centavos e AZEV4 no momento 10 centavos, mas hoje chegou a bater nos 8, ó, que é a cotação mínima. Então você pega aqui 13 centavos de AZEV3, se fosse hoje, né? 13 centavos vezes 20. A cotação das ações iriam para R$ 2,60. E ao invés de ter, por exemplo, 100 ações, você ficaria com 5 ações na negociação unitária de R$ 2,60, no preço unitário de R$ 2,60. E a ZEV4, 10 centavos, 10, não precisa nem calcular, vai dar R$ 2, né? Mas vamos lá. Ó, 10 centavos vezes 20. Pronto, R$ 2. Então você passaria de 100 ações, a ZEV4, para 5 ações, porque a quantidade de ações você divide pelo fator, que é 20, e o preço você multiplica pelo fator, que também é 20. Então você vai ter 5 ações, cada uma a R$ 2. Você vai falar assim, nossa, mas financeiramente não dá a mesma coisa? Dá. Só que, infelizmente, essas empresas que estão passando por processo de reestruturação, quando fazem grupamento, a tendência do preço cair um pouquinho mais. Por quê? Não é porque não gosto da companhia, porque é uma teoria da conspiração, nada do tipo. Não, é porque é uma empresa que ainda não mostrou resultados. Claro que tem potencial para mostrar resultado. Tem, mas a gente tem que ver isso no mundo concreto, nos resultados da companhia. Não basta fazer isso, porque senão continua nesse processo de agrupamento, aumento de capital, gerando desvalorização para os seus acionistas. Por isso da importância de sempre ficar de olho em empresas que pagam bons dividendos, que dão retorno para os seus acionistas, como no caso das que eu mostrei aqui, a Engie e o Bradesco. E você? O que você achou desta última transação envolvendo a Azevedo e Travassos? Deixe aí abaixo no seu comentário. Se você gostou, deixe seu like. Não é inscrito, se inscreve aí. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Muito obrigado a todos. Tudo de bom. Nos vemos nas cenas dos próximos capítulos. E até mais, meus amigos.